Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e nessa videoaula nós vamos fazer o passo a passo de costura do conjunto de pijama infantil que entrou no meu site, que é um pijaminha de inverno, ou seja, uma blusinha de manga longa com a calça comprida. Mas antes de darmos início aí à nossa videoaula, eu já quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, não custa nada. E fazendo isso, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdos eu vou trazer aqui para vocês. E também, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreve para sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as partes, componentes dessa modelagem antes de começarmos a costura. E vou dar também algumas explicações, tá? Então, eu tenho aqui o punho da calça, que eu cortei um par nessa ribana aqui, que é uma ribana de 1 por 1. Então, ela não aparece o canelado, né? Eu prefiro a ribana canelada 2 por 1, tá? Mas como eu não tinha aqui, eu vou utilizar essa aqui. Eu cortei também a gola. Aqui eu cortei em par porque o tecido, esse tecido, ele é circular, né? Uma malha tubular. Então, eu acabo cortando já em par, que eu deixo se sobrar ou se der alguma coisa errada, já tá cortado. Eu tenho um par de punho também da blusinha de manga longa. O elásticozinho, nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer já o elástico na medida da cintura, já marquei aqui centro e laterais, fechei o elástico na máquina reta com a costura dupla. Então, eu só sobrepus aqui o elástico e passei uma costura, 2 costuras. E o elástico desse vídeo eu vou fazer dessa forma, existem outras formas de fazer. Na verdade, quando eu trabalho com peças em quantidade, eu utilizo o aparelho na máquina e ajusto o aparelho. E aí vou fazendo em quantidade, mas nesse caso que é uma peça, eu acho que assim fica bem interessante. Eu tenho aqui a partezinha das costas da blusa. Eu comprei essa estampa aqui, que é uma malha suede, é uma malha bem molinha, bem confortável para criança. Então, eu tô com a peça das costas, cortei também um parzinho de mangas. Tenho aqui também a parte da frente. Na modelagem, você vai receber a modelagem pela dobra, ou seja, a modelagem vai estar assim, ó, a metade da peça. Então, você tem que desdobrar essa modelagem para cortar a sua peça. Na modelagem vai estar escrito que é dobra do tecido, tá? Então, frente e costas, um par de mangas. E também tenho aqui a calça, que vai ser uma calça de elástico com um punhozinho na perna. E aí, eu fiz até uma enquete no meu Instagram sobre esse tecido, porque esse aqui é um tecido que engana bastante. Engana em que sentido, Flávia? Ó, os tecidos estampados na produção industrial, a gente fala que eles podem ou não ter sentido único, que a gente chama de estampa com pé. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Estampa com pé é uma estampa que tem sentido. Esse tecido aqui, apesar de a gente ter o personagem virado um para cima e um para baixo, ele tem uma particularidade. A ilustração é exatamente a mesma, só que a cor da ilustração ela muda. O personagem, que no caso o astronauta, que está virado para baixo, ele tem outra cor. Ele é um verdinho, enquanto que está para cima é azul. E também muda aqui o posicionamento das nuvens. Essa nuvem aqui, por exemplo, que é a nuvem de mais destaque na estampa, ela está virada para cima, junto com o astronauta azul. O que isso significa? Que na produção industrial dessa peça aqui, o sentido a ser executado na etapa de corte é sentido único. Por quê? Porque senão, se esse tecido ele for enfraudado, que é quando o enfeite ele é realizado assim, ó, o cortador ele vem, faz uma folha do tecido, volta com a outra por cima, volta assim. O que vai acontecer?
esse personagem vai ficar um para cima e um para baixo, então não vai ficar bonito na peça. Então é um cuidado que você tem que ter quando trabalha com estampa, de verificar essa questão de sentido. Nessa minha estampa ela tem sentido, então eu cortei todos os astronautas azuis virado para o cós da calça. E fiz a mesma coisa na blusa, fiz a mesma coisa na manga, para que toda a peça esteja em sentido único. Então, falamos aqui das partes componentes do nosso conjuntinho. A ribana aqui, ela vai combinar mais com esse azul, inclusive, que é o que está para cima. E foi até por isso que eu observei bem a estampa, por causa aqui da ribana, tá? Então é isso, é uma orientação que eu dou a vocês, que vocês estejam verificando bastante a estampa antes de enviar para o corte. Por quê? Porque em uma produção, dependendo da empresa que compre de vocês, aí se vocês vendem no atacado, você vai ter problema com isso. Então é necessário ter atenção ao sentido da estampa. Então eu estou aqui já na máquina reta, troquei a minha linha aqui. E aí o primeiro passo vai ser fechar esses punhos e fechar também a gola. Eu fecho na máquina reta para o acabamento ficar melhor. Aqui eu estou utilizando uma agulha 7511 de ponta bola, tá? E o meu ponto tá no 2. O ponto tem que ficar bem pequeno quando nós trabalhamos com malhas na máquina reta. Eu tô fechando esse punho aqui com 1 centímetro quase. Vou fechar a gola aqui também. Na gola eu já vou marcar aqui com a peça dobradinha o centro. Vou fechar o punho aqui da calça. Bom, fechei as minhas peças, agora nós vamos para overlock. Bom, então aqui na overlock o primeiro passo isso aqui é dica para a vida da costureira, é sempre ter um retalho do tecido que você vai utilizar para testar o ponto. O ponto aqui tá grande porque a última etapa que eu fiz na outra peça foi a aplicação de elástico. Eu vou diminuir o ponto. O ponto nessa máquina aqui eu vou utilizar em torno de 3, 3,5, tá? Só que cada máquina você precisa testar e anotar aí na sua ficha, porque pode variar. Na minha outra máquina, o ponto ele fica bem menor do que nessa aqui. Nessa máquina eu também estou utilizando a agulha 7511. Soltei um pouquinho ali a pressão, porque a máquina estava falhando, estava empurrando demais, estava falhando. Então o ponto está ok, ajustado. Agora vamos começar a montagem aqui da nossa peça. Eu misturei tudo aqui, gente, que eu tirei para mostrar para vocês, mas eu já venho para a máquina com as peças posicionadas. Então vou posicionar aqui o ombro, pode ser frente ou costas, não importa. E vou unir a frente com as costas da peça. Então, uni os ombros, vou marcar o pique aqui do centro do decote costas.
E vou marcar também o pique do decote frente. Quando a gente está fazendo no corte em grande quantidade, esses piques já vão ser executados pelo cortador, tá? Aqui, como eu mesma aqui cortei, acabei não marcando. Vou abrir aqui a costura da minha gola, ó, e vou dobrar a minha gola ao meio. E aí eu vou posicionar essa costura aqui no pique que eu acabei de fazer do centro costas. E o outro pique, que é o pique da frente aqui, ó, eu já vou posicionar no centro frente. Tem gente que que marca também o pique aqui da lateral, tá? Do decote. Mas eu não marco não, só marco frente e costa e já seguro na frente, então vai distribuir de forma uniforme. O segredo de uma gola bem aplicada é você não cortar os tecidos, tá? Porque senão você corta de um lado, não corta do outro e a gola vai ficar toda torta. Então, um pedacinho é normal, mas não pode cortar muito não, porque senão dá diferença. Vocês observem no vídeo que praticamente não corta. Então, eu fiz aqui a aplicação da gola, uma coisa que vocês não veem, não tem como você ver aí no vídeo, mas eu dobro a costura as duas para o mesmo lado. No caso, eu joguei a costura aqui das costas para a parte da frente, então eu fiz isso nos dois lados, tá? Mas isso eu já faço ali enquanto a máquina está costurando. Então, esse aqui é o resultado da gola aplicada. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui no decote das costas enquanto a peça está aberta, porque fica mais fácil de fazer o acabamento com a peça aberta. Nesse caso aqui, eu vou usar um viezinho do mesmo tecido. Tem vídeo aí no meu canal que eu mostro utilizando uma fita de algodão. E aí, para diferenciar o acabamento, eu vou fazer com a fita do próprio tecido. Mas eu vou deixar aí nos cards o link do outro vídeo, que é uma camiseta feminina, para você ver a aplicação da fita de algodão e você escolhe qual que é a mais fácil para você fazer. Então, eu tô aqui na máquina reta e aí para fazer esse acabamento com o viés, eu vou usar os dois calcadores com guia que eu tenho aqui, que é o calcador de 1/4 e 1/16. Primeiro eu vou usar o de 1/4. O pontinho da máquina tá no 1,9, tá? Para ficar uma costura bem pequenininha. E aí, ó, aqui com a minha peça, o decote costas, eu cortei um viés de 2,5 cm de largura no sentido da elasticidade do tecido, tá? E aí eu vou dobrar aqui uma pontinha, vou posicionar aqui no ombro, passando um pouquinho do ombro para o decote frente. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar esse tecido, o viezinho aqui com o direito virado para baixo, né? O avesso está para cima. E aí, por que eu utilizo esse calcador? Porque esse calcador vai bater aqui na dobra da costura. A minha máquina, como ela é uma máquina de 4 fios, de 5 fios, uma ponto cadeia, a bitola dela é de 6 milímetros, que é exatamente a medida desse calcador. Já tô chegando aqui no outro ombro, é uma peça infantil, então é bem pequenininho. Vou cortar aqui o excesso, a sobra. Vou dobrar aqui na mesma direção que eu dobrei no outro ombro. Aqui, quando chegar perto da dobrinha, eu levanto para poder empurrar o tecido. Pronto. E aí, o viés vai ficar dessa forma aqui, ó, na parte das costas. Aí você pode pensar, ah, mas não vai ficar arrebentando que costurou na reta? Não vai, porque a parte da frente eu não vou fazer nenhum tipo de costura, tá? E aí, aqui nessa pontinha, eu vou cortar um pouquinho em diagonal para facilitar a dobra. Só um pouquinho.
Agora eu vou trocar o calcador pelo 1,16. E aí, qual que é o processo aqui? Vou abrir a minha peça, ó. Abri a peça aqui. Deixa eu ver se tá dando para ver bem. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse viés, ó. Ó, eu vou dobrar e vou dobrar novamente, jogando essa sobrinha de tecido aqui para a parte de baixo da minha gola. E aí, ó, eu vou fazer isso, acertando bem esse início. Vou posicionar minha peça lá embaixo do calcador. Por isso que é bom cortar essa partezinha em diagonal para ficar um acabamento bem legal. E aí, o que eu vou fazer agora é ir dobrando esse tecido aqui para a parte de baixo da minha gola, ó. E vou passar a costurinha da reta aqui. Continua com a agulha 7511, ponta bola. Essa é uma malha fininha, essa agulha ficou boa. E aí eu vou passando a costurinha aqui. Só esqueci de trocar a linha da máquina, gente. Eu teria que ter colocado aqui azul marinho, que eu usei essa para fechar a gola, acabei deixando. Mas agora eu vou costurar com ela mesmo, que eu não vou desmanchar para não correr o risco de furar a peça ou danificar. E é bom eu ter errado aqui, que já fica aí de exemplo para vocês observarem isso. Quando a gente trabalha com a quantidade de peças na produção, é mais fácil do que quando é uma peça só. Porque aí a gente mexe na máquina, já deixa pronta para todas as peças e vai fazendo em escala, né? Aqui para fazer uma só e tem que mudar muita coisa. E aí nós vamos ter esse resultado. A costurinha não ficou feia não, tá? Porque ficou bem discreta, mas seria melhor se fosse na cor do tecido, mas por um lado é bom que você consegue ver aqui como que ficou essa costura. Então, no avesso da peça, nós vamos ter esse resultado. Olha que lindo que fica. E no direito da peça, vamos ter esse resultado. E agora, com a nossa golinha já montada, fica mais fácil montar com a peça aberta, a gente vai aplicar aqui a manga. Observando que a manga, ela também tem lado, tá? Tudo isso vai explicadinho no molde. Tem que observar a parte da frente da manga e a parte das costas da manga para o caimento da peça ficar certinho, tá? Então, como eu vou começar a aplicação aqui, a manga sempre vai por cima da cava, tá, gente? Isso se chama método de costura. E quando eu chego no ápice ali da minha manga, na parte mais alta, eu já posiciono aqui também no final da cava. E aqui, gente, uma outra observação é posicionar novamente a costura para o mesmo lado que você posicionou na hora de aplicar a gola, tá? Eu sempre faço essas coisas, gente, porque isso interfere no caimento da peça. Se fica uma costura para cada lado, interfere no caimento. Então, são detalhes que fazem a diferença, tá? Então, eu apliquei aqui a manga. O próximo passo vai ser fechar a manga a partir do punho até a barra da peça. E aí, para fechar essa peça, a gente começa aqui da manga, do punho até a barra, tá?
Então, fechei a lateral aqui da minha peça, agora eu vou aplicar o punho da manga. Então, vou abrir esse punho, vou dobrar, que o punho é dobradinho, é pequenininho que é infantil. E aí eu vou posicionar ele aqui na parte do direito aqui da minha peça, com a peça no avesso, eu vou introduzir aqui o punho, vou alinhar a costura aqui do meu punho com a costura de fechamento aqui da manga. E aí eu coloco aqui embaixo aqui da sapatilha do overlock. E aí o que que acontece? A ribana, ela sempre é menor do que onde ela vai ser aplicada, né? O gola, o punho. Então a gente vai esticar a ribana aqui dentro da manga para formar o nosso punho. Então eu coloco lá, costuro um pouquinho para a agulha prender o tecido e depois eu começo a puxar. E aí é só ir rotacionando aqui a peça, ó. Pronto, coloquei o punho, vou repetir o mesmo processo do outro lado. E desse lado vai ficar assim. Bom, a parte superior, que é a blusa, já tá pronta. Agora a gente vai para trabalhar a calça. E depois a gente vai para colarete rebater tanto o elástico da calça, quanto fazer a bainha aqui da blusinha. Então a blusinha vai ficar reservada, eu vou pegar a minha calça. E aí eu começo fechando aqui o entrepernas da calça. A partir da barra para o gancho. Fiz em uma perna, vou fazer na outra. Pronto, depois de fechar o entrepernas, eu vou fechar o gancho. Vou colocar aqui a parte das costas. E vou colocar a outra parte, a outra perna, né, as costas aqui por cima. E vou costurar todo o gancho de uma vez só. Eu costuro só um pedacinho e já vou lá na costura do entrepernas, ó, para poder casar essa costura. Observem que eu nunca espero chegar próximo para fazer isso, eu já faço no início da costura. Então, depois de finalizar a blusa e fechar a calça, agora eu vou aplicar o punho aqui da calça. E aí eu vou abrir aqui a costura, ó. Vou dobrar a mesma coisa que eu fiz no punho da blusa.
Vou posicionar a costurinha aqui na costura do entrepernas. Costuro um pedacinho para segurar e agora é só esticar esse punho. Apliquei de um lado, vou repetir o processo aqui na outra perna. E agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui as laterais, centralizando a costura centro, frente e costas. Eu dou um pique aqui na lateral da peça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou na máquina reta e vou pegar esse elástico, vou posicionar aqui as costuras, ladinho com ladinho, e vou fazer uma costurinha reta só para prender o elástico e eu mostro para vocês. Então eu já fiz a costurinha lá, só faço um pontinho assim na reta para o elástico não ficar, para não sair do lugar. Vou começar aqui pela parte das costas. Uma outra observação que eu preciso aumentar bem esse ponto. Vou botar no 5. E a mesma coisa do punho. Primeiro eu faço uns pontinhos só para a máquina segurar o elástico. E depois eu vou vir aqui esticando esse elástico sobre o meu tecido, tá? Vou aumentar um pouco a pressão para o elástico não voltar e quebrar minha agulha. Já que eu tô costurando com uma agulha fina. E aqui, como já tá preso com a costura da reta, ó, fica mais fácil, o elástico não sai do lugar. Por isso que eu faço essa costurinha para segurar o elástico. Então, aqui na galoneira, eu vou começar pela bainha da blusa. Eu tô usando aqui uma agulha 70-10, bem fininha, que essa malha é bem fina, gente, essa que eu tô usando aqui. E aí, nesse ponto, eu não vou ativar a catraca. Então, eu dobro aqui meu tecido e nem vou usar nenhum tipo de aparelho específico, porque é para fazer uma peça só. Então, só vou dobrando e vou fazendo a costura. Fiz a bainha, agora eu vou rebater o meu elástico. Eu sempre começo pelo centro das costas, para depois fazer o arremate da costura aqui também no centro costas. Então eu já vou esticar aqui a cintura e já dobro para botar esticada aqui de baixo aqui no calcador. Aí eu vou precisar ajustar aqui, ativar a catraca. Ó, o tecido ficou torto. Eu não posso começar a costura assim, eu vou fazer de novo. Porque o tecido já tem que entrar retinho na máquina, senão vai ficar uma costura feia. Agora sim. E agora que ele tá certinho, eu vou fazer a costura. E aí, qual que é a questão aqui do elástico? Eu preciso, ao mesmo tempo que eu puxo o tecido pro lado de cá, só um pouquinho. Não a ponto de dobrar o tecido.
Ó, você consegue ver no vídeo que ele dobra? É só ajeitando aqui, assentando o tecido. Eu também puxo esse tecido para frente e a catraca vai puxando na parte de trás. Então a vantagem de uma máquina com catraca é muito boa para quem trabalha com elásticos, porque fazer esse movimento todo na força do braço, ao longo dos anos, você pode ter uma tendinite. Então, eu vou, estico bem aqui a cintura da peça e vou ajeitando o tecido, tudo ao mesmo tempo. Pronto. E aí o elástico vai ficar assim perfeito, ó. Fica bem acertadinho aqui na parte superior. E agora o que a gente vai fazer para finalizar a peça é arrematar a costura de início aqui da colarete, para não desmanchar com o uso. Então eu tô aqui na máquina reta, essa peça eu vou arrematar na reta, eu só uso a través quando é um tecido mais grosso, porque pode rasgar, tá? E aí aqui na costura da galoneira, eu vou fazer um arrematezinho aqui na vertical, a costura tá na horizontal, vou fazer na vertical. Só isso, para a costura não desmanchar, é uma costura com retrocesso. E aqui na bainha da blusa eu vou fazer a mesma coisa. Só um arrematezinho com a bainha já limpa, tá? E para finalizar, eu sempre uso ferro, gente. As pessoas falam assim, ah, mas ferro em roupa de malha? Sim, gente. Lá fora do país, eles passam até roupa de fitness, tá? Então, a gente passa sim para poder assentar. Só tem que cuidar com o calor do ferro. Então, eu tô com a minha blusinha aqui, vou acertar a golinha e vou passar. Aqui eu não tenho ferro industrial, tá, gente? Ainda não tenho, na verdade, até é uma coisa que está na minha pretensão de compra. Porque o ferro industrial, ele não queima os tecidos. Então, olha só a diferença que já dá na golinha passada. Vou assentar bem essa partezinha do viés. A bainha. Se você produz aí para venda, comece a passar suas roupas, porque lojas de grife também só trabalham com roupas passadas. Vocês vão ver a diferença que dá, até no conceito de qualidade pelos seus clientes. A ver se isso não ficou muito fofo, gente. Olha. Então, essa modelagem está disponível no site para compra. E agora a calça. A parte do elástico da cintura eu gosto de passar bem também. Então, esse é o resultado do nosso pijama. E você pode comprar essa modelagem no meu site, eu vou deixar o link aí para vocês. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para aprender mais sobre costura profissional.